Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos ver essa questão do Enem de 2017, que no caderno azul foi a questão de número 133. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando sobre um gerador elétrico e ele coloca meio que um passo a passo de como que esse estudante fez para construir esse gerador. Então ele coloca que ele usou fios de cobre com diâmetro D, enrolado N vezes, em N espiras, com uma área A, utiliza dois ímãs que criam um campo magnético naquele espaço e um sistema de engrenagens que permite ele girar essa espira com uma certa frequência F. Bom, aí ele quer saber o que deve ser feito para que a gente consiga dobrar a tensão máxima produzida por esse gerador, porém mantendo a corrente constante. Então, esses são os dois pontos importantes. Eu quero dobrar o valor da tensão, porém eu quero que mantenha constante o valor da corrente de curto-circuito. Bom, é uma questão complexa porque a gente tem que entender exatamente como que funciona um gerador elétrico, qual que é o princípio de funcionamento de um gerador. E eu já trouxe uma imagem que vai nos ajudar bastante a entender isso direitinho. Então, olha só, nós temos aqui uma espira circular, igual a questão está falando, você está girando ali essa manivela, que poderia ter um sistema de engrenagens, né? Tanto faz. Mas você está girando essa espira dentro de uma região de campo magnético produzido por esses dois ímãs, e isso acaba gerando uma corrente elétrica que vai acender, por exemplo, uma lâmpada ou o que você quisesse. Vamos entender, de acordo com o que ele falou no texto, quais são as grandezas que devem ser consideradas aqui. Primeira coisa, nós temos essa espira e ela tem uma determinada área. No caso, será uma área circular, e isso com certeza influencia no funcionamento do gerador. Vou dizer então que temos essa área A. Ele disse que seriam feitos N espiras, né? Seriam N enrolamentos. Para facilitar a minha vida na hora de desenhar isso, eu só fiz uma única volta, mas você pode imaginar que fossem 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vou dizer que N, no meu exemplo, é igual a 1 apenas, né? Igual a uma única espira. E temos nessa região um campo magnético que a gente sabe que tem que apontar do polo norte para o polo sul. Então, vou desenhar algumas linhas de campo magnético saindo do norte e indo para o sul. É como se fossem dois pedaços, né, de um ímã. Na verdade, dois pedaços de cada ímã, em que eu coloquei apenas o norte de um lado e o sul do outro. Temos uma região de campo praticamente uniforme, né? Quase que um campo magnético uniforme aqui no meio. Beleza. Você concorda, então, que existe um fluxo de campo magnético por dentro da espira? Eu tenho algumas linhas de campo que passam por dentro dessa área da espira. E isso nós damos o nome de fluxo magnético. Vou botar um M aqui para você lembrar que é magnético. E como eu estou girando essa espira, então o que acontece é que esse fluxo começa a variar. E quando você tem uma variação de fluxo magnético, pela lei de Faraday, pelo princípio da indução eletromagnética, você consegue criar uma DDP induzida e, consequentemente, uma corrente induzida. A gente vai conseguir produzir aqui nos terminais do circuito uma diferença de potencial, que vai ficar se alternando, ora é mais e menos, depois é menos e mais. A gente chama isso de corrente alternada, a gente tem uma tensão alternada. E eu vou chamar essa tensão de V induzido. E, naturalmente, vai surgir uma corrente I que faz essa lâmpada acender. Bom, mas na questão, ele está falando de uma corrente de curto-circuito. O que significa isso? Em geral, nós temos uma resistência Rzão aqui para o circuito que deve ser alimentado. Poderia ser um chuveiro, um ferro de passar roupa, um resistor qualquer. Mas nesse caso, a gente não vai considerar que nada está sendo alimentado. Ou seja, a espira produz corrente para ela própria. Não tem outra resistência a não ser a própria espira. A gente vai tirar toda a resistência interna e a gente fica apenas com a famosa resistência interna, que é a resistência do próprio gerador. Então, o gerador produz uma corrente elétrica e a energia dessa corrente é dissipada dentro do próprio gerador, que seria essa espira. A espira tem uma determinada resistência e a única resistência do circuito vai ser a resistência da própria espira. Ok, tudo muito bem colocado, tudo agora muito bem encaminhado. Vamos para a parte matemática. Como que eu posso relacionar a DDP induzida com o fluxo
E também como que eu posso calcular essa corrente elétrica induzida. Partindo para a lei de Faraday, a gente sabe que a DDP induzida depende do quão rápido você está variando o fluxo magnético. A gente coloca um menos aqui na frente, por causa daquela famosa lei de Lenz, o fato da corrente se opor à variação do fluxo magnético, apesar de que isso vai ser totalmente irrelevante para essa questão. O que importa é que em cima você tem a variação do fluxo magnético dividido por intervalo de tempo. Então, eu pego ali, por exemplo, o tempo de meia volta, calculo quanto que foi a variação do fluxo magnético e divido pelo tempo dessa meia volta. E assim por diante, pode pegar qualquer intervalo. E para a corrente elétrica, a gente usa simplesmente a primeira lei de Ohm. A corrente no circuito será a razão entre a DDP induzida no circuito e a resistência da própria espira. Se tivesse outra resistência fora, né, do gerador, como a lâmpada que eu tinha colocado antes, aí basta você somar a resistência interna com a resistência da lâmpada ou de qualquer outra coisa. Bom, vamos agora alternativa por alternativa, procurar qual mudança que pode ser feita para que a gente possa dobrar a DDP, mas sem alterar a corrente. Como o gabarito vai ser a letra A, então eu vou começar da letra E, vou começar de baixo para cima para a gente poder verificar o erro de todas as outras. Então, letra E diz, vamos dobrar o diâmetro do fio. Bom, dobrar o diâmetro do fio não afeta em absolutamente nada a DDP induzida. Até porque quando a gente fala de fluxo magnético, vou puxar uma setinha aqui, ó. Esse fluxo magnético só depende de 3 parâmetros. Depende primeiro de quantas espiras a gente tem ali dentro. Então, N vai ser o número de espiras. Depende da intensidade do campo magnético e depende da área da espira. Então, perceba que colocar um diâmetro maior ou menor não muda a área da espira, não muda o campo e, obviamente, não vai mudar o número de espiras. Então, aqui a gente já pode eliminar a letra E, porque não vai afetar em nada a força eletromotriz induzida. O máximo que poderia mudar seria a resistência da espira, concorda comigo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu pego essa resistência da espira e a gente abre isso na segunda lei de Ohm, em que a resistência de um corpo depende da resistividade, comprimento, dividido pela área da seção transversal, aí beleza, a gente teria aqui uma relação em que a área do fio, aqui toma cuidado, esse A, vou até colocar um A minúsculo para você não confundir, é a área do fio e não da espira toda, tá? Então, um Azinho minúsculo. Aumentando o diâmetro, a bitola do fio aumentaria, certo? Aumentando essa área, a gente estaria diminuindo a resistência da espira, diminuindo a resistência do circuito. E se eu diminuo a resistência do circuito, acabaria tendo uma corrente elétrica maior, que é justamente o que eu não quero que aconteça, né? Então, a letra E realmente está muito errada. A gente não vai fazer nada do que o enunciado está pedindo para a gente. Vamos agora para a letra D. Então, a gente deve dobrar a área das espiras. A princípio, parece uma alternativa correta, porque pense comigo, se eu acabar aumentando a área, se a gente dobra essa área, estaremos dobrando o fluxo magnético. E se a gente dobra o fluxo, a variação do fluxo acaba dobrando também. Pensa comigo, se o fluxo iria de menos 5 até mais 5, variação 10, certo? Dobrando o fluxo, ele vai de menos 10 até mais 10, variação 20. Então, você dobrar o fluxo, automaticamente dobra a variação desse fluxo. E se a gente dobrar a variação do fluxo, realmente vamos dobrar a DDP induzida. Mas cuidado, porque esse não é o gabarito. Por mais que a gente esteja cumprindo a primeira parte do enunciado, tem a segunda parte de manter a corrente constante. E o que acontece é, se eu dobrar a DDP induzida, então vai dobrar também o valor da corrente. E a gente não quer que isso aconteça. Você pode até questionar assim, mas espera aí, se eu colocar uma espira maior, né, colocando uma área da espira maior, eu vou precisar de mais fio, certo? E se eu preciso de mais fio, aumenta-se o comprimento do fio, aumentando a resistência. Ok, porém, esse comprimento não será o dobro. Para dobrar a área, você não vai dobrar o perímetro. E aí, se não dobrar a resistência, né,
também não adianta de nada, a corrente vai continuar tendo um aumento. Não sei exatamente quanto que ela vai aumentar, mas com certeza ela continua tendo um aumento. Então a letra D engana bastante, só que ainda não está satisfazendo as duas condições. Vamos voltar aqui, deixa eu apagar essas relações todas, e vamos para a letra C. Bom, aumentar a intensidade do campo magnético. Será então que se dobrar o campo, a gente consegue o que ele está pedindo? Bom, a princípio, se eu dobrar o campo, eu dobro o fluxo magnético, dobrando também a variação do fluxo e dobrando também a DDP induzida. Então, mais uma vez, parece um item correto, só que, de novo, se eu dobro a DDP induzida, a corrente também vai acabar dobrando naturalmente. E sendo que eu estou mexendo apenas no campo magnético, a resistência da espira não afeta em nada, não muda nada. Então, a corrente realmente vai dobrar junto com a DDP. Eu não quero que isso aconteça, então também não pode ser a letra C. Vamos apagar toda essa relação. E vamos ver se a letra B satisfaz a condição. Vamos dobrar a frequência de giro. Bom, aqui eu estou girando com essa manivela, uma frequência F de giro. E se eu começar a girar mais rápido, realmente vai aumentar a DDP induzida. Dobrar a frequência é você fazer algo na metade do tempo. E se eu faço algo na metade do tempo, eu realmente vou dobrar a DDP induzida. Só que, de novo, dobrando a DDP, a gente acaba dobrando também a corrente elétrica. Então, muitas alternativas pareciam corretas. A primeira vez que você vê a questão, você acha que o gabarito pode ser a letra A, B, C, D, porque, de fato, quase todas elas vão dobrar a DDP induzida. A grande sacada, o grande segredo é que apenas a letra A satisfaz a segunda condição também, que é manter a corrente constante. Então, olha só, elimina a letra B e vamos agora entender o porquê que a letra A é a nossa alternativa correta. O que acontece se eu dobrar o número de espiras? Então, ao invés de dar uma única volta com o fio no formato circular, imagina que eu pegasse aqui, e ficasse dando várias voltas. 1, 2, 3, 4, enfim. Eu vou aumentar. Mais especificamente, dobrar. Então, se era uma, eu dou 2 voltas. Se eram 2, eu dou 4 voltas, 3, 6 e assim por diante. Se eu dobrar o número de espiras, eu vou dobrar o fluxo magnético. Dobrei o N, dobrou o fluxo. Até porque o fluxo ele é contabilizado em cada espiras. Se você tem o dobro de espiras de antes, você tem o dobro de fluxo, simples assim. Isso acaba dobrando a variação de fluxo, o que vai dobrar também a DDP induzida. Bom, até aqui quase sempre acontecia dessa forma. Mas pensa comigo, se eu tenho que dar agora 2 voltas, ou o dobro do que eu tinha antes, eu não vou precisar do dobro de comprimento de fio. Então, se eu estava usando, por exemplo, 1 metro de fio, para dar o dobro de voltas, vou ter que usar 2 metros de fio. Se eu usava 10 metros, agora eu tenho que usar 20 metros e assim por diante. E é aí que entra a sacada. Se a gente dobra o comprimento de fio, a gente acaba dobrando a resistência do circuito. E aí, na hora que eu dobro a DDP, só que eu dobro também a resistência, uma coisa compensa a outra e eu consigo manter a minha corrente elétrica de fato constante. Então, essa é a única alternativa que satisfaz as duas condições. Dobrou a DDP, dobrou a resistência e isso faz com que a corrente no circuito permaneça sempre a mesma. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Já tinha visto essa resolução? Deixa o like, comenta, compartilha. Me siga também nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.